E para conversar conosco sobre esse assunto, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, o que é preciso para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros. A Constituição Federal estabelece no artigo 101 que para ser ministro é preciso ser cidadão, ter entre 35 e 65 anos de idade, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. A escolha ela é feita pelo presidente da República depois de uma sabatina em que o indicado ele se submete e deve ser aprovado pela maioria absoluta do Senado. A nomeação também é feita pelo presidente da República. As atribuições dos ministros do Supremo Tribunal Federal, elas estão previstas tanto na Constituição Federal quanto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E para poder falar um pouco mais sobre essas atribuições, nós preparamos um material para você acompanhar aí de casa. A principal missão dos ministros do Supremo é guardar a Constituição Federal. No exercício de suas atribuições, além de fazer cumprir o que está na Constituição, tem o dever de evitar o descumprimento da lei maior e também de adequar a legislação aos princípios constitucionais. Possuem competência para julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de constitucionalidade, as arguições de descumprimento de preceito fundamental, dentre outras ações previstas no texto da Constituição. Em matéria penal, por exemplo, julgam nas infrações penais comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, os demais ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Cabe ainda ao ministro do Supremo julgar os recursos extraordinários nas causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição ou declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Como relator, pode convocar audiência pública para ouvir o depoimento de pessoas com experiência e autoridade em determinada matéria, sempre que entender necessário o esclarecimento de questões nos casos com repercussão geral ou de interesse público relevante. Os ministros têm as prerrogativas, garantias e direitos inerentes ao exercício da magistratura e receberão o tratamento de excelência. A nobre função carrega consigo o compromisso de defender e preservar a democracia e garantir a concretização dos princípios da República e o respeito à federação. Gisele, quais são os processos em destaque que já tramitam no Supremo que devem ficar a cargo do novo ministro? Dá para citar alguns? O novo ministro vai assumir em torno de 7.500 processos que estavam aí sob a relatoria do ministro Teori Zavascki. Dentre eles, eu poderia citar um recurso extraordinário com repercussão geral, que está aguardando a posse do novo ministro para que essa decisão seja definitivamente julgada pelo plenário do STF, que trata exatamente da responsabilidade do poder público naqueles casos de dívidas trabalhistas que não forem honradas pelas empresas terceirizadas. A ADI 5540 também depende aí da posse do novo ministro para que uma questão preliminar relacionada ao cabimento ou não dessa ação direta de inconstitucionalidade seja resolvida no plenário. Ela trata sobre a necessidade de autorização prévia da Assembleia Legislativa Estadual para processar governadores de estado. Existem outros processos que o ministro Teori Zavascki havia pedido vista. E aí, agora quem certamente irá apresentar o voto vista é o ministro que será empossado logo mais, Alexandre de Moraes. Dentre eles, nós temos um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que trata da descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. Um outro caso, e que também acabará afetando diversas pessoas porque tem um significativo interesse social, são, na verdade, dois recursos extraordinários. Um deles diz respeito ao acesso a medicamentos de alto custo que não estão na lista do SUS. O outro é sobre a liberação de remédios que também não constam na lista do SUS e que não tem registro da Anvisa. Há ainda o voto vista num recurso extraordinário que trata sobre essa questão de restrição de candidatos em concurso público que estão sendo investigados em processos criminais. Outros processos de significativa importância da relatoria do ministro que irá ser empossado é o que diz respeito à regulamentação de imposto de grandes fortunas, liberação do uso de arma de fogo para a guarda municipal, dentre outros. Lembrando que o ministro que será empossado, o Alexandre de Moraes, que será empossado como ministro, tem 48 anos e poderá permanecer no Supremo até os 75 anos de idade, por conta da emenda constitucional de 88 de 2015, que determina a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Até mais.